Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia. Oh, Deus! Aleluia! És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Declare. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada
Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Amém. Os cumprimento com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versos de número 11. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versos de número 11. Ontem nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13 até o 17. E hoje nós iremos fazer a leitura de Apocalipse 19, a partir do versos de número 11. Para quem não veio, ontem nós discorremos, concatenando os eventos, sobre destino das almas dos justos, destino das almas dos ímpios, uma explicação de Hades, Guiena e Tártaro. E hoje nós iremos tratar sobre arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Vou procurar ser bem lacônico e sucinto nestes eventos, para poder ministrar sobre o período tribulacional e este texto, a segunda vinda, a batalha do Armagedon. Possa ser que no final eu abra para perguntas e você pode fazer a sua pergunta. Não precisa ser somente sobre escatologia, qualquer pergunta bíblica ou escatológica ou teológica, talvez dará tempo de fazer isso. Caso não dê, nós deixamos para uma outra oportunidade. A partir do versos de número 11, Deus abençoe aos pastores, pastor Misael, presbítero Anderson, diácono Rodrigo, cantor Natan. Só estou te cumprimentando porque você cantou rapidinho, viu? É porque tem uns que quer cantar e ministrar, aí emenda outro louvor, não é? Depois emenda o terceiro, não é? Ok, ainda bem que você não me provou. A partir do versos 11 diz o texto: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada ou tingida de sangue, dependendo da tradução. Olhem para cá, por gentileza. Jesus, ele tem muitas vestes. E quem diz isso é a Bíblia. No Salmos 45, versos 8, fala até os perfumes de Jesus. Lá está falando sobre aquele que foi ungido com um óleo de alegria. E como saber se é Jesus? Porque o autor aos Hebreus faz essa citação sobre Jesus, que foi ungido com óleo de alegria. E no Salmos 45, versos 8 diz: E muitas são as suas vestes, e os seus perfumes são aloés, mirra e acácia. Muitas são as suas vestes. Por que eu estou te dizendo isso? Porque domingo pela manhã, provavelmente ele apareceu de jardineiro para Maria Madalena. Mas ele também tinha uma veste de gala, que ele apareceu no Monte da Transfiguração, em Lucas 9, Marcos 9 e Mateus 17. Mas ele também tinha uma veste de linho, que ele apareceu como filho do homem, em Daniel capítulo de número 7. Mas ele também tem uma veste de glória, que ele apareceu na ilha de Pátimos, no capítulo 1. Mas aqui, as suas vestes são salpicadas de sangue. Por que não a de linho? Por que não a de glória? Essas vestes são salpicadas de sangue, todo olho verá, só para lembrar que ele é aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. Continuando a leitura, por gentileza. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos. E esses que vêm em cavalos brancos, esse exército está vestido de linho fino, branco e puro. Se você quer saber quem é esse exército está sentado à mesa das bodas, no capítulo 19, no versículo de número 7 e 8. Dá para saber então quem é o exército. Anjo não se veste com essas vestes. Aqui é a igreja. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas nações,
Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito, eu vou repetir, e no manto e na sua coxa, é porque o manto está sobre a coxa, a construção grega é que Jesus tem uma escrita no manto, e esse manto corre sobre a coxa. Então, para aqueles que usam esse versículo de forma bem ignorante, eu vou vigiar aqui o que eu iria dizer. Para dizer que era tatuagem, é porque não tem vergonha na cara. Se quer fazer tatuagem, que faça. Mas não use esse texto para você usar seu corpo como um caderno, para ficar pintando. E para aqueles jovens que querem enganar os pais, dizendo, não, eu vou escrever Jesus. Tem outras maneiras de você glorificar a Deus no seu corpo. Paulo também tinha umas marcas no corpo, e ele diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então, por favor, por gentileza, não use esse texto para isso, que esse texto não dá base. Tudo bem? Tome seu assento. A palavra arrebatamento que nós encontramos no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versos 17, essa palavra é harpazo. Harpazo no grego é tomar com força, tomar com violência. Isso é de forma repentina. Na verdade, o arrebatamento é que nós seremos tomados dessa terra. Como disse ontem, nós não dependemos de sinais. A volta de Cristo, ela é iminente. Quais os textos que descrevem e apontam o arrebatamento da igreja? Os textos mais clássicos sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Temos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versos de número 50, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E é por isso que nós teremos o corpo glorificado para ter acesso à eternidade. Temos um outro texto que é João capítulo de número 14, e esse todos nós conhecemos bem. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar um lugar, e eu virei, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Importante observar que a casa do pai já há morada. Então vem uma pergunta, o que ele foi preparar? Se na casa do pai já há moradas, ele diz que vai preparar um lugar. A palavra grega preparar significa preparar um caminho. Ele não foi preparar a casa do pai, porque a casa do pai já existe. Ele foi preparar um caminho para que nós pudéssemos ter acesso pelo mesmo caminho. Verdade é que quando ele termina de dizer isso, sempre o Tomé faz uma pergunta a Jesus: qual é o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho que ele foi preparar é o caminho que transcorre do atemporal da eternidade ao temporal, no último do Santo dos Santos. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer, do atemporal ao último do Santo dos Santos, que é o ventre de uma virgem. Tire as crianças da sala, porque no ventre de uma virgem, que é o último do Santo dos Santos, o véu foi rasgado de dentro para fora. Entendedores entenderão. O caminho do Getsêmani, o caminho das dores, o caminho do Gólgota, o caminho do sepulcro, a ressurreição. 40 dias após, o caminho ao terceiro céus. Este caminho foi preparado para que quando soar a trombeta, nós temos também acesso à casa do Pai. Na ceia, os discípulos estavam com o coração perturbado. E por quê? Porque Jesus havia dito por diversas vezes que iria para a cruz, a saber 3. E eles entenderam que isso era verdade. Então na ceia estava um silêncio. E é quando Jesus discorre sobre João 14. Não se turbe o vosso coração. E a promessa é consoladora, que ele virá e nos levará.
e aonde ele estiver, estaremos nós também. Guarde isso, que o casamento entre Cristo e a igreja, ele está moldado em um realce judaico, porque Jesus é judeu, e a salvação vem dos judeus. Por isso Deus escolheu este povo, através desse povo os oráculos veio a todos nós, e também a salvação vem dos judeus. Sendo assim, o casamento de Cristo com a igreja está realçado nos moldes judaicos. E eu te explico. O menino judeu, ele completava 13 anos de idade, e dentro do contexto do âmago judaico não tinha entre os jovens judeus uma fase de adolescência. Eles saíam de uma fase da infância para uma fase adulta. E por quê? Porque o menino judeu com 13 anos de idade, ele passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, esse menino comparecia nessa celebração e ele decorava 613 preceitos da lei. Não fique com vergonha do menino de 13 anos se você não decorou 2 versículos ainda com 20 anos na igreja. Mas estou dizendo que o menino judeu com 13 anos de idade, ele decorava 613 preceitos da lei. E com 13 anos ele passava por essa celebração. E após passar por essa celebração, ele era chamado de filho do mandamento, Bar Mitzvah. E só após ele ser filho do mandamento, agora era considerado já um homem dentro de casa. Porém, este mesmo, para nós menino, adolescente, ele não poderia completar 18 a 20 anos de idade sem se casar. O menino judeu com 21 anos dentro de casa era uma vergonha para a família. Sendo assim, com 18, 16, 15 anos, este menino já se casava. A pretendente ao casamento, estou dizendo naquele tempo, tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade. Provavelmente a idade de Maria, quando ela se casa com José. Existe uma diferença entre o casamento no Oriente naquele tempo e o casamento aqui no Ocidente. Hoje, um jovem ele fica noivo e depois futuramente vem o casamento. Naquele tempo não, o noivado e o casamento estavam atrelados. Quando eles estão noivos, eles já estão casados. A diferença é, eles ficam noivos e só depois ele leva a moça para casa do pai, um lugar que ele preparou para ela, e a partir daquele momento ele vai morar com ela. Porém, mesmo não morando junto, assim como Maria e José já estavam casados, noivos. Esse menino judeu, quando o pai não arrumava esse casamento para ele, em um acordo com a outra família, o menino judeu, ele saía da casa dele, ele mesmo ia até a casa da pretendente. Ele levava no seu bolso uma quantidade de prata, que era o valor, o dinheiro da época. Ele levava também um suco da uva, direto da vide. E ele levava antes que esse suco fermentasse. Ele também levava um contrato. Quando ele chegava na casa da pretendente, ela fingia que não estava sabendo, mas ela sabia. Ele batia na porta, os pais abriam a porta. Quando ele entrava dentro da casa, os pais da moça, após recepcionar o jovem, ele olhava para a moça e diante dos pais da moça, ele fazia uma pergunta. Qual a pergunta? Quer se casar comigo? Se ela dissesse, eu quero me casar, ele iria pegar aquela quantidade de prata, iria colocar na mesa, iria dizer para o pai da moça, a tua filha então é minha, agora ela tem um dono, porque estou pagando o dote. O que era o dote? O dote é uma quantidade de valor de prata, porque se caso ele fugisse e não voltasse para buscá-la, ela tinha uma quantidade para poder seguir a vida. Então ele levava essa quantidade de prata, colocava na mesa e dizia para o pai da moça, está pago o dote, tua filha tem um dono. Após pagar o dote, assinava o contrato e ele dava o suco de uva para ela beber. Se ela disse sim, eu aceitei, então ela bebia o suco de uva. Beber o suco de uva significava, eu aceitei o casamento, eu a partir de agora estou casada. Quando ele dava o suco de uva e ela estava bebendo, o jovem era obrigado a fazer uma declaração de amor solenemente para ela. Qual a declaração? Na casa do meu pai, eu tenho uma morada para te levar. Só que naquele momento ele virava as costas e ia embora. Claro que ela, apaixonada, queria sair correndo atrás do moço. A mãe segurava e dizia, filha, vigia, não é assim em Israel. Primeiro eu vou te ensinar, a partir de hoje, como convém a cuidar do marido e ser uma dona de casa. Quando ele voltar, não sabemos a hora e o dia, ele irá te levar. O menino ia para a casa do pai preparar um lugar. Geralmente, dentro daquela cultura,
Os jovens da sua idade todo dia ficavam perguntando: quando você vai buscar a moça? Claro que ele sabia, mas dentro daquela cultura ele dizia para os jovens: o dia e hora ninguém sabe, só papai. Como os da Assembleia de Deus do Belém chegaram, eu vou explicar melhor. Ele deixou a eternidade, se fez carne e não deixou de ser Deus. Eis que estou à porta e bato. Você abriu e ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Não, mas não é porque você fez chapinha para vir para o culto. Não é porque você comprou o melhor vestido essa semana. Não é porque você se arrumou e veio com esse terno, essa camisa nova. Não é porque você canta bem. Não é porque você prega bem. Não é porque você se acha bom perto das pessoas que estão em sua volta. Coisa nenhuma. Quando nós estávamos na cachaça, na prostituição, nas drogas, sujo pelo pecado, ele já estava no altar te olhando e dizendo: é com ele que eu vou me casar, é com ela. Isso é graça, para mostrar que não tem méritos. E quando ele diz: quer se casar comigo, ele já nos ensina uma lição. No mundo aí fora tem um tal de ficada. Fica hoje com um, daqui um mês fica com outro, daqui 3 meses está gostando de outro, daqui 1 ano está beijando a boca de outro. Com Jesus não tem ficada. Não dá para ficar com ele no culto da uma depoque hoje e amanhã está lá beijando o mundo. Não dá para vir aqui no domingo da glória a Deus e na segunda-feira tá lá beijando o mundo. Não dá para estar aqui dando glória a Deus com essa roupa toda formal, toda assembleiana, mas depois virar as costas lá no seu Instagram, tirar a foto toda sensual com biquinho e pôr versículo bíblico embaixo. O que eu quero te dizer é que com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento, é na alegria, é na dor, é na doença. Não vou nem olhar para você para não dizer que... Ô jovem, diz para essa piriguete aí no direct que tu é crente, assembleano, batizado no fogo. Vocês estão aí? Só bebe o suco de uva na ceia quem casou com Jesus. Eu vou repetir. Só bebe suco da uva na ceia quem casou com Jesus. E enquanto na ceia você bebe o suco da uva porque você casou um dia com Jesus, tem uma declaração de amor solenemente: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai eu tenho uma morada para te levar. A qualquer momento será dada uma palavra de ordem. A palavra de ordem vem com alarido. Alarido era um grito de guerra em Roma. Quando o imperador queria reunir o exército, era dado um brado de alarido e reuniu o exército. O que Paulo nos ensina é que será dada uma palavra de ordem. Alarido, voz de arcanjo, e a trombeta de Deus vai soar. E quando Paulo diz que a trombeta de Deus vai soar, no toque da trombeta, no som da última trombeta, num abrir e fechar de olhos incalculavelmente 7 milésimos de um segundo, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nossos irmãos e irmãs que morreram no Coliseu, nossos irmãos que morreram no Covid-19, nossos irmãos e irmãs que tiveram o corpo acometido pelo câncer, nossos irmãos e irmãs que morreram de infarto, queimados por não negar a fé e não se prostrar ao papado do catolicismo romano e foram queimados. Aqueles corpos que se tornaram pó, aqueles corpos que foram afundados no Oceano Atlântico, no Titanic, e viraram comidas de tubarões. Quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram, eu vou repetir, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: e depois nós, e depois nós, e depois nós, e depois nós, até você entender, e depois nós,
E depois, se essa mensagem não mexe mais com você, o pregador da vitória um dia vai vir, ou você só dá glória a Deus debaixo de porta aberta, de chave e de vitória. Estou dizendo que a qualquer momento será dada uma palavra de ordem, alarido e voz de arcanjo, a trombeta de Deus vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens. Diga bem forte: nas nuvens. A palavra nuvem no grego é néfili. Néfili é a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Quando a trombeta de Deus soar, os que morreram em Cristo primeiro, e depois nós, encontraremos com eles nas nuvens. E Paulo diz: para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Como serão os nossos corpos glorificados? Paulo diz: é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Em alguns seminários, eu recebi algumas perguntas como esta: nós iremos nos reconhecer? Primeiro, que corpo glorificado não fará com que a nossa mente ou a nossa alma sofra de amnésia. Primeiro ponto. Segundo ponto, não faria sentido algum nós não nos reconhecer. Até porque, mesmo Pedro, João e Tiago nunca terem visto Elias e Moisés, no monte da transfiguração, eles reconheceram. Na eternidade nós iremos nos reconhecer. Em Mateus 8,11 ainda diz: nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se nós iremos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, por que não o Rodrigo? Por que não o Misael? Por que não o Anderson? Por que não o coral? Por que não as irmãs que louvaram? Por que não os porteiros? Por que não os jovens, adolescentes? E por que não o ciclo de oração? Aí vem uma pergunta que todo mundo sempre faz: mas e se eu chegar lá naquele dia e uma pessoa que eu amei muito aqui não estiver lá? Não, você não vai ter tristeza lá. Mas você também não vai amar aquele que você conhece aqui hoje mais do que aquele que você nunca conheceu e que vai estar lá. O nosso amor vai ser pleno, a nossa justiça será plena. Então é difícil entender isso com a mente limitada que nós temos hoje. Mas na eternidade, de maneira alguma haverá tristeza, nem dor, nem sofrimento. O nosso amor será para com todos, de forma plena. Observe, o nosso corpo, como ele será? Daniel capítulo 12, versos 2, diz que os justos eles irão ressuscitar para a vida eterna. A expressão eterna é rolan. Mas os ímpios para o horror, o castigo ou o terror eterno. Em algumas traduções, o desprezo eterno. Mas no versos 3, é algo maravilhoso. Os sábios e os entendidos resplandecerão como o fulgor do firmamento. Em outras traduções é o fulgor das estrelas. Como assim? Eu te explico. O corpo de glória, quando você olhar para um corpo de glória, ele terá o aspecto do brilho, do fulgor de uma estrela. Imagine a distância da estrela da terra e você já consegue vislumbrar. E tem mais, Mateus capítulo 13, versos 43, vou repetir, Mateus capítulo 13, versos 43, diz que os justos, palavras de Jesus, resplandecerão como o sol. Se você não pegou aí, eu peguei aqui e vou soltar essa. Agora eu sei porque na Nova Jerusalém não vai necessitar nem de lua e nem de sol. Os irmãos aqui começaram a ficar animados. Quando nós chegarmos na eternidade, nós iremos participar de um evento chamado Tribunal de Cristo. Duas coisas você precisa desconsiderar, se caso você já tenha ouvido. A primeira é:
O tribunal de Cristo é para a igreja. E tribunal de Cristo nada tem a ver com o tribunal do trono branco do juízo final. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não gosto de contar história quando estou ministrando, para dar tempo para a palavra, mas isso tem a ver com o ensino. Quando eu me converti, um pregador pregando e eu chorando muito, apesar que novo convertido, até quando pregava heresia eu chorava. Mas a mensagem era muito boa. No final da mensagem acabou o culto para mim. O pregador disse assim com aquela voz grossa: porque naquele dia no tribunal de Cristo haverá um telão e nossos pecados passarão nele. Eu fiquei desesperado no culto. Falei, Jesus, que eu era muito ruim antes de vir para Jesus. E eu pensei, é verdade. Aí eu fiquei pensando, vou para o céu, chegar lá, no telão, meus pecados passando e o povo lá assistindo. Quase pequei pedindo para não ir para esse céu. Esperei o pastor, acabou o culto, fui no pastor da igreja e perguntei, pastor Janai, e esse telão? Quando ele viu a minha fisionomia, ele acho que ele ficou com dó. Mas ele também não queria, por ética, desconsiderar o pregador, caso que eu faria. Aí ele disse, não, vai lendo a Bíblia, vaso, e Deus vai te esclarecer. Eu não, mas eu quero saber do telão. Vai lendo a Bíblia. E eu li. Bom, graças a Deus. Depois de ler diversas vezes, não tem telão. Mas eu li que dos nossos pecados, ele nem lembra mais. Ele lança no... Então guarde isso no seu coração. Pecado perdoado é problema resolvido. Então não tem telão e tribunal de Cristo é para a igreja. Outra coisa que você deve desconsiderar, eu falei duas, mas vocês começaram a dar glória, eu vou dar a terceira. Que se fica muito quietinho igual presbiteriano, eu só conto o que está aqui. Se começa a dar glória igual assembleano, eu vou contando mais. No tribunal de Cristo não tem como perder a salvação, porque tem pessoas que pensam assim, e isso já foi pergunta feita em seminário. Mas e se eu não receber o galardão, eu posso perder não tem como perder a salvação depois do corpo glorificado. Depois do arrebatamento e a igreja já com o corpo glorificado, não tem como mais perder a salvação. Então eu vou te dar 3 textos sobre o tribunal de Cristo. O primeiro é Romanos 14:10. Somente a parte que interessa. Todos compareceremos no tribunal de Cristo. Aí vem uma pergunta básica. Todos quem? Para quem Paulo escreve? Para a igreja. Então logo, todos, a igreja, comparecerá no tribunal de Cristo. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. E o terceiro texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10 a seguir. Como tem gente anotando, e é bom você anotando com uma mão e caneta no outro, porque não dá tempo de você cutucar a mão está ocupada. Sendo assim, vou citar novamente, Romanos 14:10, 2 Coríntios capítulo 5, versos 10, e 1 Coríntios capítulo 3, você vai ler a partir do versos 10, mas você vai perceber que o que mais interessa está a partir do versos de número 11, ok? Bom, no tribunal de Cristo, quando a igreja chegar, a palavra tribunal no grego é bema, diga bema. O que significa bema? O bema em Roma ou na Grécia era uma plataforma que você subia. Por exemplo, tem essa escada para subir aqui, naquilo que as pessoas chamam de altar, aqui no púlpito. Ou seja, quando alguém vencia um jogo olímpico, por exemplo, na Grécia, ou subia em uma plataforma em um tribunal romano, essa plataforma que você sobe era chamada de bema. Então o que é o bema de Cristo? É o momento em que a igreja subirá em plataformas para serem recompensados. Outra coisa, eu acho que essas heresias não chegaram aqui, graças a Deus, em Poços de Caldas. Mas você pode ser que já ouviu em redes sociais, o irmão ganhou uma pedrinha no galardão, a irmã perdeu a pedrinha. Primeiro que a Bíblia não fala como é o galardão. Segundo que ele nem viu esse galardão. Como ele sabe que tem pedrinha, que perde e que ganha? Então a Bíblia fala que nós teremos galardões, porém a Bíblia trata também de coroas. Verdade é que nós seremos recompensados. Permita-me correr por conta do tempo, para não ficar só no tribunal de Cristo.
O texto de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versos 10, Paulo diz que Cristo é o fundamento e ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já está posto, e esse é Cristo Jesus. E sobre este fundamento a igreja edifica. E aí o Paulo vai usar o recurso chamado de metáfora. Ele vai simbolizar as nossas obras. Por exemplo, ele vai dizer que alguns vão apresentar a Cristo as suas obras: ouro, prata, pedras preciosas. Outros têm madeira, feno e palha. Cada obra, representada pelo material, vai passar pelo fogo. Que fogo é esse? Óleos como chamas de fogo. Para 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para 7 igrejas da Ásia, 5 delas, Jesus disse a mesma coisa. E quando eu disser, você tem 3 opções: ou ficar aí sentado na cadeira apavorado, ou dar um glória a Deus porque ele merece, ou dar um glória a Deus disfarçado. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ok, como ele conhece as nossas obras, no tribunal de Cristo, tem muita gente que não sai no cartaz, não tem hotel, não cobra para pregar, não cobra para cantar. Tem muita gente que não aparece no cartaz. Tem muita gente que ninguém tira foto com ele e que vai receber recompensa. Por quê? Porque mesmo fazendo em oculto e ninguém vendo, tem alguém que tem olhos como chamas de fogo, que está dizendo: eu conheço as tuas obras. É porque hoje referência é só quem canta, referência é só quem prega. Referência não é a irmã que no dia do congresso às vezes faz a comida e fica o dia todo lá trabalhando, o irmão que limpa a igreja, os irmãos que trabalham nos bastidores para tudo isso acontecer. Para fazer o que eu estou fazendo aqui, tem uma lista de 1000, é só você ligar. Tem 1000 para vir fazer isso aqui que eu estou fazendo. A diferença é: um cobra 1000, outro 2, outro 3, outro se vendeu por mais caro, é produto na prateleira de Balaque, cobra 4, outro cobra 5. Para cantar tem de 10, e a igreja merece porque a igreja paga. Agora, a igreja também tem que perceber que para pregar e cantar tem uma lista de mais de 1000, mas para ser servo, trabalhar nos bastidores, está em extinção. Eu sei que está difícil da glória, mas eu vou repetir, não prego por agenda. Para aqueles que servem com fidelidade, no anonimato, se quiser abrir a boca, pode glorificar: eu conheço as tuas obras. Pregador, tu não tem medo de dizer isso? E eu sou filho de pai assustado? E eu faço politicagem para ter agenda? E por acaso eu negocio a verdade para ter porta aberta para pregar? O dia que eu tiver com o rabo preso, eu não prego isso. Mas como eu não tenho com ninguém, e quem faz a minha agenda é Deus, quem cuida de mim é Deus, eu vou repetir: eu conheço as tuas obras. Só estou dizendo isso porque eu sei que está filmando. Qual é a obra que passará pelo fogo? A de todos. E Paulo diz: o dia a declarará, e pelo fogo será descoberta. E a obra que permanecer, este receberá galardão. Mas a obra que entrar em detrimento, o tal não receberá o galardão, vírgula, e Paulo diz: mas o tal será salvo. Ou seja, não receber galardão não significa perda de salvação. Tem pessoas da igreja que são piedosas, servem a Deus com fidelidade, testemunho, e essas pessoas não fazem a obra, não receberá galardão. Mas aqueles que são piedosos, dão testemunho, são fiéis a Deus, e ainda assim prestam serviço para a obra de Deus, estes receberão galardões. Guarde isso no seu coração. Quando eu era novo convertido, eu li livros do Antônio Gilberto. Ele disse algo que impactou a minha vida: o chamado não é um cargo a ser ocupado, o chamado é um dom a ser exercido. Ou seja, você não precisa da cadeira ou do púlpito para exercer a tua chamada. Você pode exercer na faculdade, você pode exercer lá na escola, no trabalho,
Então ninguém vai receber galardão por conta da carteirinha da convenção. Você receberá galardão por você prestar serviço à obra de Deus. Vocês estão entendendo? Agora a Bíblia não explica, eu vou repetir. A Bíblia ela não explica o que é a obra de ouro, de prata, de pedras preciosas. Então o que eu vou dizer aqui é quase uma unanimidade na academia. Mas Paulo não diz. Ouro nos remete à glória. Tu canta para a glória de Deus? Tu prega para a glória de Deus ou para impressionar homens? Quais são as motivações que te levam a fazer? Se faz para a glória de Deus, tem galardão. A prata no Antigo Testamento, tudo que você fosse resgatar era com uma quantidade de prata. Prata fala de resgate, pode ser que são aqueles que fazem a obra de evangelistas, que falam de Jesus, que evangelizam. Estes também receberão galardões. Pedras preciosas me faz lembrar de uma mulher, o nome dela é Dorcas. Dorcas congregava em uma congregação pequena lá em Jope. E Pedro estava na itinerância pregando lá em Lida. E o Tiago já tinha assumido como pastor presidente na sede da igreja em Jerusalém. E Barnabé pastoreando em Antioquia. Porém, Dorcas, ela confeccionava vestido para as irmãs. Imagina as irmãs do ciclo de oração, as jovens e adolescentes. Todos os seus vestidos era Dorcas que fazia. Imagine no culto as irmãs toda bem vestida. Tudo era Dorcas que costurava e fazia. Só que na verdade nós temos a tendência de valorizar só quem prega, quem canta. E esquecemos das Dorcas nos bastidores. E o que aconteceu? A Dorcas ficou enferma. Ninguém foi lá visitar Dorcas, o texto não diz. Mas se o papagaio da cantora famosa pegar gripe, a gente faz até campanha de oração e jejum. Aí o texto diz que Dorcas morreu. Colocaram Dorcas no cenáculo. E aí perceberam que Dorcas não pode faltar na igreja. Mas só perceberam depois que perderam. Aí descobriram que pregador tinha uma lista, mas que Dorcas não tinha mais. E aí o que fizeram? Não sei como, não tinha WhatsApp nem e-mail, mas mandaram chamar Pedro, que estava pregando em Lida. Pedro voltou a Jope e disseram: Pedro, o corpo está lá no cenáculo, não tem culto sem Dorcas. Aí o Pedro aprendeu isso com Jesus na casa de Jairo. Ele tirou todo mundo para fora. Quando ele entrou dentro do cenáculo, dobrou os joelhos e orou. Dorcas ressuscitou e ficou de pé. Tava um chororô das irmãs lá fora por causa de Dorcas. Quando abriu a porta e as irmãs viram Dorcas de pé, houve esse glória a Deus aí, houve aleluia. As irmãs ficaram todas alegres por conta de Dorcas. Que Deus ressuscite Dorcas. Glória a Deus. Glória a Deus. Valorizem as Dorcas, o nosso ministério. Eu não sei porquê, mas eu preciso dizer isso. Posso? Tem gente aqui que diz: eu não tenho nenhum testemunho para dar. Eu não tenho nada para oferecer. Minha irmã, você se engana. Todos sabem que crente gosta de comer. Qualquer coisa que acontece, qualquer festa tem comida depois. Aí Jesus ressuscitou Lázaro no capítulo 11, no 12 já tem um banquete lá na casa dele. Só que aquelas festas tinha culto também na festa. E aí começou o culto no banquete lá na casa do Lázaro. E aí veio paz o Senhor, irmãos, bem assembleano, é o motivo de muita alegria. Porque muitas das vezes, nós estamos na beira do caminho, ninguém olha para a gente. E eu comecei a gritar, porque Jesus estava passando. Mandaram eu calar a boca, mas eu gritei mais alto ainda, ele parou e eu fui curado. Agradeço a oportunidade. E ele diz: as palmas louve ao Senhor. Aí veio um outro, falou assim: eu também tenho um testemunho. Eu ficava esperando o anjo, gente, me colocar lá no tanque
Nunca ninguém me colocou. 40 anos dependendo de gente, de anjo e de movimento. Movimento é o que mais tinha lá. Levanta a mão e dá glória, cutuca o irmão, fala para 2 ou 3. Nunca fui curado no movimento. E ninguém te levou lá? Levou também não. Mas um dia, Jesus chegou. E eu trouxe até essa cama aqui só para mostrar que eu sou um milagre. E as palmas louvem o Senhor. E todo mundo bateu palma e tal. Aí veio uma mulher. Eu era uma endemoniada. E todo mundo ficou olhando. Eu tinha um 7. E eu nunca mais larguei de Jesus porque ele me libertou. E meu nome é Maria Madalena, e tem mais. E eu só não abandono ele porque ele falou, eu já tinha 7. Falou que se eu abandonar, vai voltar 7, mas muito mais ainda. Então, eu fui liberta e estou com Jesus até o fim. As palmas louvam o Senhor. Aí veio Lázaro. Eu sou um ex-defunto. Aí todo mundo regalou o olho. Eu já estava lá no seio de Abraão. Ele sabe o que é seio de Abraão. E eu estava lá conversando com Zacarias, com Jó. Eu até falei para o Jó, o Redentor que vive, está aí, viu? Falei para Isaías, o conselheiro, Deus forte. Ele ia lá na minha casa tomar café. É mentira. Eu estou mentindo aqui no seio de Abraão? Não dá. É verdade. O João Batista, que perdeu a cabeça. E eu fiquei preso, perdi a cabeça, até duvidei se era ele. É ele sim. Mas só um minutinho. O que está acontecendo? Ele está me chamando. Estou indo. E aí quando eu voltei no meio de um monte de faixa enrolado, mas estou aqui, sou um ex-defunto e estou vivo para a glória dele. Aí tem uma mulher no culto triste, vendo todo mundo contar testemunho. Ela quase já se pulou na frente do carro, do cavalo, do jumento, só para ter testemunho. Mas não tem nenhum para contar. Aí ela falou, o que eu vou fazer? Já sei. Ele está aqui na casa. Eu não posso deixar ele embora sem me entregar. Correu para a casa dela, foi lá no guarda-roupa, abriu. Ela olhou para aquele nardo puro, valia 300 denários. É o que ela tinha. Ela juntou a vida toda. Falou, não importa, o que importa é que ele está lá na casa. Pegou aquele vaso, correu, testemunho não tenho, mas quebrou, jogou os pés dele e falou, o que eu tenho, eu entrego, porque ele está na casa. Tu vem me dizer que não tem nada para entregar para ele, irmã. Aí ele falou assim, vou parafrasear, só por causa do gesto dessa mulher. E quando você entregar, não fica preocupado com quem está do seu lado não. Porque nesse dia desse culto, quando ela entregou, sempre tem um Judas. Sabe o que ele falou? Isso aí é desperdício. Para muitos é desperdício a tua entrega. Para nós é investimento. Jesus falou, o nome dela não será mais esquecido na história. E estou mencionando aqui só para lembrar e se cumprir o que Jesus disse. Até hoje, essa mulher é lembrada pelas suas entregas. Diga comigo, as minhas entregas podem levar Jesus mais longe. É um jumentinho, entrega. É nele que ele vai montar e vai ser adorado lá. É o barco, Pedro, entrega para ele pregar. Não sei porque eu estou dizendo isso aqui. Mas entrega ainda enquanto é tempo. Faça enquanto é tempo. Madeira, feno e palha. Agora vai acabar o glória a Deus. Vou deixar para outro dia. Madeira, feno e palha, deixa para outro dia. Mas esses não recebem galardões, ok? O que são os galardões? A Bíblia fala de coroas. Quais os textos que falam das coroas? 2 Timóteo capítulo 4, versos 8 diz: desde agora a coroa da justiça está guardada, reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4,8, coroa de justiça. Tiago, capítulo 1, versos 12, bem-aventurados os varão, grifo meu agora, que suporta e sofre e vence a tentação, porque depois de suportar,
vencer, dar-te-ei a coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4, a partir do versos 1, ele diz: eu, Pedro, presbítero, e aos presbíteros que como eu cuidam do rebanho, não fazem isso por torpe ganância, mas voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança, versos 4, dar-te-ei a coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, dar-te-ei uma coroa incorruptível. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, coroa da justiça. Tiago capítulo 1, versos 12, coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, coroa incorruptível. Tudo bem, o que eu faço para receber essa coroa? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só porque teve glória a Deus, como eu já disse, vou dar outro texto. Eu já recebi a coroa, vou sair daqui, o que eu faço? Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como melhorou? Apocalipse 22:12. Eis que breve vem, ou eis que cedo vem, sem demora, e comigo está o meu galardão. Para dar para quem? Para aqueles que fazem a minha obra. O que você vai fazer quando receber essa coroa, irmão? Não vale passar do lado de quem não recebeu. Eu sempre gostei de estar ao lado de pessoas mais antigas, de terceira idade, pastores antigos. Você aprende muito. Porque quando você conversa com jovens, eles falam muito. E você também começa a falar muito. E se aproveita 10%. Quando você conversa com um ancião, na mesa, só ouve. Ele já passou por todos os caminhos, conhece. E eu aprendi com 24 velhinhos o que eu vou fazer com a minha coroa. Você eu não sei. Os 24 velhinhos, quando eles recebem a coroa, sabe o que eles fazem? Eles se prostram no chão e lançam as coroas nos pés de Jesus e diz: a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou fazer igual os 24 anciãos, até porque o que a gente faz aqui é por graça. Se faz é porque o Espírito que capacitou, não é porque ninguém aqui é bom. Então quando eu receber eu vou dizer: não mereço. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando nós terminarmos de receber galardões, vai ter uma mesa. E ela vai cruzar toda a eternidade. Aí quando você olhar do lado da mesa, o Abraão, Isaac, o Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha, o Jó, as irmãs vão ver a Raabe, Ruth, até a mulher de Urias, Betseba, Davi, Josué, Jeremias, Ezequiel, Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, o Paulo, o Tíquico, Onésimo, Filemon, o Epafrodito. Cadê o Demas? Amou o presente século e se perdeu. Você vai ver na mesa os pastores. Esse crente aí do teu lado, atrás de você, os da galeria. Mas está faltando alguém na mesa. E quando ele vem na mesa, todo mundo quer ser pastor, né? Ele vem igual um diácono, com uma bandeja, um cálice. E quando você olhar para ele, não fica com invejinha não, viu? Não passou no salão nada. O cabelo dele é branco como a neve. Os olhos dele são como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, mas na eternidade. Os pés dele, não é esse sapato brilhante de pregador triunfalista, não. Os pés dele como latões reluzentes saindo da fornalha. Quem é ele? O princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era,
que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E quando ele chegar na mesa das bodas, é como se eu conseguisse ouvir: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, olha ela aqui. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco e puro, resplandecente, que são as justiças dos santos. E estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Nas bodas do Cordeiro nós vamos estar com ele, e ele vai dizer para nós: eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem. Só que enquanto isso, na terra haverá um período tribulacional chamado de a grande tribulação ou aflição daqueles dias, chamado por Sofonias capítulo 1 versos 14 de o dia do Senhor, Joel capítulo 2 versos 1, o dia do Senhor, chamado por Jeremias capítulo 30 verso 7, da angústia de Jacó, de Daniel capítulo 12 versos 1, o dia da angústia, chamado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 2 e 3, o dia do Senhor ou um princípio de dores de parto, chamado por Jesus em Mateus 24 versos 8, de princípio de dores, por Tessalonicenses capítulo 1 versos 10, o dia da ira vindoura, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versos 9, nós não fomos destinados para a ira, ou seja, o período tribulacional é um período de ira, um período sem igual. E se alguém se levantar e dizer: nossos irmãos sofreram tribulações, morreram no Coliseu, nossos irmãos missionários morreram em países comunistas, por que a igreja não passará pela tribulação? Ela tem que passar. Aí Jesus em Mateus 24, 21 diz: desde o princípio nunca houve e não haverá um outro jamais como a aflição daqueles dias. Ou seja, não dá para comparar outras tribulações com a aflição que vai perdurar por 7 anos. E tem como provar que a tribulação vai perdurar por 7 anos? Tem. As duas testemunhas, capítulo 11 do Apocalipse, profetizam por 1260 dias, 3 anos e meio. E depois disso, a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que o Vaticano diz que é Maria, que os presbiterianos diz que é a igreja, mas se ela está vestida de sol e pisa sobre a lua, sol e lua, Gênesis 37, lembra de Israel no sonho de José. E esta mulher, ela vai ser perseguida por Satanás, e essa mulher dá luz a um varão, porque Jesus veio de Israel, essa mulher é Israel, e vai fugir para o deserto por 42 meses, 3 anos e meio, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, não precisa ser um Pitágoras, são 7 anos, e a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versos 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. A palavra semana em hebraico é shavua, ou seja, não é semana ion, de dias, mas é semana de anos. Então falta ainda a última semana de Daniel, que são 7 anos, e que o próprio Daniel no capítulo 12 diz que a grande tribulação, que vai ser na metade dos 7 anos, tempos e metade de um tempo, 1 ano, tempos 2 anos, metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio. O período tribulacional é para preparar Israel para encontrar com Deus, para punir aqueles que não se marcar com a marca da besta, e também punir a tríade satânica. O período tribulacional começa com a abertura de 7 selos. O primeiro selo, um cavalo branco. O segundo selo, um cavalo vermelho. O terceiro selo, um cavalo preto. O quarto selo, um cavalo amarelo. Tem como me explicar? Claro que não, porque o tempo não vai dar. Mas o primeiro selo, que é o primeiro cavalo branco, é uma falsa paz. Oriunda de quem? Do filho da perdição, chamado no Apocalipse de a besta que sobe do mar. E por que do mar? Ele vem das águas? Não. Apocalipse 17, versos 15, palavras a João: as águas que tu vistes, João, são povos, ou seja, besta, poder, povos, é um poder que emana, que surge do meio dos povos. Este é, diga, o anticristo.
Mas João diz que o espírito do anticristo já está nos últimos dias. E quando começou os últimos dias? Pedro diz em Atos 2, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro se levanta para pregar e diz, para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Os últimos dias começou com a inauguração da igreja. Os últimos dias já fazem 2000 anos, ou seja, o espírito do anticristo já está presente. Houve anticristos no decorrer da história, mas haverá um anticristo escatológico. Ele é um homem. E o texto de Apocalipse 13 nos ensina que a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, vai dar poder para ele. Ele surge como um político, ele surge como alguém que vai conseguir solucionar um problema econômico na terra, um problema político na terra. Quando países estiverem quase em guerra, quase para explodir o mundo, surge então o personagem do anticristo. Ele traz uma falsa paz. Aliás, ele é o mesmo, entretanto, que vai conseguir colocar uma paz entre Israel e os palestinos, os árabes. E naquele lugar onde é o domo da rocha, a cúpula dourada, onde eles adoram Alá, não precisa necessariamente o templo ser construído lá. Reconstruído, ele pode ser um pouco mais atrás, porque toda aquela região pode ser significativa como o Monte Moriá, e o anticristo vai ser tratado como Messias pelos próprios judeus. De onde vem o anticristo? Se você me convidar outra vez para voltar aqui em Poços de Caldas, eu venho para trazer a escatologia no livro de Daniel. E Daniel, depois de revelar o sonho de Nabucodonosor, que tem uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata e o ventre de bronze, e também as pernas de ferro e barro. 4 materiais, diga: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Só para você entender, o ouro é Babilônia, a prata, que é o peito da estátua, e os braços são os medo-persas, o quadril e o ventre de bronze é a Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e as pernas de ferro e barro é Roma. Essa mesma visão acontece agora, Daniel, que tem a visão no capítulo de número 7. Ele vê 4 animais, o leão, ele vê também o urso, o leopardo e um 4º animal. São os 4 impérios que já foram revelados no capítulo 2. Mas do 4º animal sai 10 chifres, que são os 10 dedos da estátua, e um chifre pequeno. Quem é os 10 chifres? De onde vem o chifre pequeno? Lembrando que as pernas de ferro e barro é Roma. Logo, a Roma vai cair na era cristã no ano 467. Sendo assim, o antigo Império Romano vai reviver. Da Europa surge o anticristo. Ele pode ser um muçulmano, ele pode ser judeu de etnia, pode, mas de onde ele vai surgir é do meio da Europa. Ele vai trazer uma paz com Israel, que vai assinar um tratado de paz com ele. Preciso correr por conta do tempo. O que ocorre? Na metade dos 7 anos de tribulação, vão construir uma imagem do anticristo, o falso profeta, que vai liderar uma falsa religião dentro do período tribulacional. Ele vai convocar todo o povo para adorar a imagem do anticristo. É quando Israel vai descobrir que este é um falso Messias, ele é um impostor, e vai rasgar o tratado de paz com o anticristo. Sendo assim, o anticristo vai reunir, Zacarias 14, todas as nações em volta de Israel para destruir Israel. Imagine Israel encurralado lá no vale de Meguido, clamando o quê? Mateus 23. Depois de Jesus chamar fariseus, sacerdotes de hipócritas, de sepulcros caiados, de trazer sentença de ais, aí Jesus coloca o coração e diz, como uma galinha. Os calvinistas não gostam desse versículo, mas eu vou ter que citar. Como uma galinha, eu quis juntar. E eles dizem, se Deus quer, não tem como resistir, porque ninguém tem liberdade. Olha o que diz o texto. Eu quis ajuntar assim como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí, ele violou a liberdade? Não, vocês não quiseram, agora sofram. A casa de vocês ficará deserta, se cumpriu no ano 70. Outro dia eu falo sobre a diáspora, quando Israel deixa de ser nação e aquela terra é comandada pelos bizantinos, mamelucos, otomanos, pelos cruzados e por fim pela Grã-Bretanha, quando surge o movimento sionista no ano de 1897, com o austro-húngaro chamado Theodor Herzl, que 50 anos depois, em 1948, David Ben-Gurion, após a votação na ONU, declara Israel de volta a ser nação, ok?
Outro dia eu conto essa. O que vai ocorrer? Jesus disse: a casa de vocês ficará deserta. Olha agora. Mas chegará o dia em que vocês irão clamar. Segura. Vocês não me verão mais, até que clamem: Hosana, bendito que vem, no nome do Senhor. Quando todos os países estiverem em volta de Israel para o destruir, assim como queria fazer Hamã, assim como Hitler, assim como Stalin, assim como Mussolini, assim como Herodes, Israel sempre tentaram o destruir. O anticristo vai tentar fazer. Só que quando Israel clamar: Hosana, não é Netflix, não é filme de Hollywood, o céu vai abrir. Quando o céu abrir, todo olho verá. Quando olhar, um cavalo branco, montado neste cavalo. Os seus olhos não são os olhos meigos, inocentes de um galileu, olhos como chamas de fogo. Não vem um jumentinho trazendo paz sobre Jerusalém, vem um cavalo de guerra e uma batalha. Ele não vem com uma coroa de espinhos, mas com uma coroa de muitos diademas. Ele tem a veste salpicada de sangue, e vão se lembrar que ele está vivo. Na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E atrás dele, esse crente aí que não deu glória a Deus até agora, não sei porquê, do seu lado, atrás de você, na sua frente, estarão vindo com ele. Um anjo vai descer do céu, vai amarrar o infeliz de Satanás por 1000 anos, com o sopro da boca de Cristo. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versos de número 7. Com o sopro da boca de Cristo, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta aonde? Para inaugurar o Guiena, que é o lago de fogo. Ele vai pisar o pé no Monte das Oliveiras e vai destruir todas as nações em volta de Israel. Israel vai olhar para aquele que transpassaram. Zacarias 12, versos 10. E vão chorar amargamente. E por que vão chorar? Porque vão se lembrar: este é o Messias, aquele a quem eles rejeitaram. Romanos 11, 26. O libertador virá de Sião, todo Israel será salvo. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier com os anjos em sua glória, ele se assentará no seu trono. Ele vai separar do lado as ovelhas, os que foram salvos no período tribulacional, e os bodes à sua esquerda. E os bodes serão destruídos, e a terra será restaurada. Este período de 1000 anos, que se chama milênio, a criança vai brincar com a víbora, a serpente. O leão vai apacentar do lado do cordeiro. O conhecimento será ampliado. Será um reino de paz, de justiça e de alegria em toda a terra. E a igreja estará com o corpo glorificado em glória, para reinar como reis e também como sacerdotes. Eu tenho 1 minuto para encerrar. Poderia nós falarmos dos 144.000, das 2 testemunhas, mas aquilo que é importante, a cronologia dos eventos, você já tem em mente. Mas uma certeza nós carregamos. Filipenses 3:20. A nossa cidade está nos céus. Eu vou repetir. A nossa cidade está nos céus. Seria muita infantilidade eu perguntar aqui: quem deseja esse céu? Eu vou abrir para perguntas. Por gentileza, eu não responderei perguntas de usos e costumes, e nem perguntas que são coisas do dia a dia da igreja. Isso não me compete. Aí vocês têm um pastor. Mas perguntas teológicas, pela misericórdia de Deus, estaremos disponíveis
aqui para poder trazer uma resposta. Alguém tem alguma pergunta? Ok. Vão levar o microfone até vocês. Eu queria saber, pastor Juliano, sobre o que é xenolalia e glossolalia. Espera aí que eu vou no Google. Bom, vamos lá. A palavra glossolalia ou glossolalia, como alguns sugerem, ela é diferente de xenolalia ou xenolalia. Qual a diferença? Glossolalia é aquele que fala em línguas, ok? Línguas estranhas. Dentro da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, e o que eu acredito ser bíblico, não por tradição de igreja, mas pelas Escrituras, que o crente que batizado ele é pelo Espírito Santo, eu não acredito que ele é batizado com o Espírito Santo na conversão. Eu acredito que o revestimento de poder é uma bênção posterior ao novo nascimento. Ele aceita Jesus, ele é regenerado, ele vai ser justificado primeiramente, declarado justo, e depois ele busca esse batismo com o Espírito Santo. E que quando esse crente é batizado pelo Espírito Santo, uma evidência inicial física é o falar em línguas. Assim ocorreu em Atos, assim ocorreu em Atos 19, Atos 2, assim ocorreu em Atos 10 com Cornélio. Ponto. É possível alguém ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Eu desconsidero isso. Porém, com algumas exceções raríssimas, a pessoa pode não falar em línguas, mas ela pode profetizar. Tem uma evidência vocal, física, que de forma majoritária é o falar em línguas. Já aconteceu de alguém ser batizado com o Espírito Santo e ao invés de falar línguas ele profetizou e depois ele falou, posteriormente. Geralmente em cultos de jovens, e eu digo isso com toda a singeleza de coração, quem me conhece sabe, não existe em mim prepotência alguma no que eu vou dizer. Eu tenho uma certa dificuldade em ministrar em cultos de adolescentes e jovens, em grandes congressos. Não são todos, mas grande parte desses grandes congressos, existe uma pressão sobre o pregador, para que no final da mensagem ele chame todo mundo para frente e fique gritando ou engrossando a voz, dizendo receba, 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 e ele chega até o ridículo de colocar a mão na cabeça da pessoa e ficar dizendo, fica dando glória, 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 uma hora ela vai enrolar a língua e vai falar alguma coisa. Para ser batizado com o Espírito Santo, não precisa disso. A gente pode aqui levantar as mãos e orar e pedir para Deus batizar, para Jesus batizar. E se Ele quiser batizar, Ele vai batizar. Eu não preciso ficar gritando na sua orelha, te jogando para o chão para você ser. É um dever da igreja orar para serem batizados com o Espírito Santo. Jovens revestidos de poder, isso é excelente, isso é muito bom. Mas nós não podemos forçar. Então o que ocorre? Quando as pessoas não são batizadas, parece-me que o pregador fica frustrado. E aí, no particular, ele começa a dizer, não, você foi batizado, você só não falou em línguas. Aí conta, não, ali foi 5, mas ninguém falou em línguas. Eles foram batizados? Não. É que o pregador forçadamente, para não se envergonhar, coitado dele, por isso, que ele foi pressionado, então, você foi batizado, mas não falou em línguas. E aquela pessoa acredita nisso e fica na igreja dizendo, eu fui batizado, alguém vai ter que resolver isso num seminário. Aí vem a pergunta, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas nunca falei em línguas. E aí sobra para alguém ter que discorrer. Então, meu irmão, quem é batizado com o Espírito Santo fala em glossolalia, fala em línguas. O que é xenolalia? Xenolalia é o evento que ocorre em Atos 2, e permita-me que há 2 vertentes. 120, com tudo em comum, foram revestidos de poder e eles falaram em línguas ali. Eles falaram em um idioma conhecido. Pode ser que eles falaram em línguas, e o texto é glossolalia. Falaram em línguas e o Espírito Santo capacitou o ouvido de quem ouviu receber aquilo na sua própria língua. Ou pode ser que eles falaram mesmo em uma língua que eles não conheciam. Só um exemplo. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo aqui, ou alguém que já é, e quando falar em línguas, falar em japonês. Mas essa pessoa nunca estudou. Este falar em línguas em um idioma conhecido
também é sobrenatural, porque ele não estudou. Isso é xenolalia. Então, xenolalia é falar em um idioma, mas de forma sobrenatural. Alguns tentam negar o falar em línguas dizendo da seguinte maneira, que quando Paulo fala sobre o dom de interpretação de línguas em 1 Coríntios, ali no 14 também, e no capítulo 12, eles vão dizer o seguinte: não, ali era uma língua conhecida. Então vamos supor que é uma língua conhecida. Paulo disse: quem fala em línguas fala em mistério. Ora, se é mistério, procure mistérios na Bíblia. Eis que vos digo mistério. Arrebatamento é coisa do céu, é mistério. O casamento entre a igreja e Cristo, a mulher e o homem, era um mistério. Isso é um mistério. Ou seja, a igreja era um mistério escondido em Deus. O que é mistério é do céu. E Paulo diz: falar em línguas, aquele que fala em línguas, fala em mistério. Se fosse um idioma conhecido, latim, grego, por exemplo, aramaico, não seria mistério. Agora vem, Paulo ainda diz assim: quer interpretar? Se fosse idioma, ele iria dizer: faz lá um cursinho no CCAA, FISC. Ainda tem? Não sei se é do meu tempo. Tem ainda? CCAA, FISC. Ele disse não. Se quer interpretar, ore. Então não é da terra, é do céu. Ficou claro? Outro dia eu conto a diferença do falar em línguas e da variedades de línguas. Isso é uma doutrina nossa de revista bíblica dominical antiga. Variedades de línguas é dom. Falar em línguas é evidência física. Ah, você me segue? Ah, ok. Seguidor de Jesus que me acompanha. Deus abençoe. Vou procurar ser mais sucinto para dar tempo de outras pessoas também fazerem. Pastor, a minha Bíblia vem com uma síntese de teologia sistemática. Ok. E aqui fala acerca do estado final dos não salvos. E diz o seguinte: no inferno o sofrimento será também subjetivo. Isso pode ser considerado verdade? Que haverá graus de punição no inferno? Boa pergunta, tá? No juízo final, que é o tribunal do trono branco, Apocalipse 20, a partir do versos 11, se abrirão livros da vida e livro das obras. Todos os ímpios de todos os tempos irão ressuscitar e receberão o dano da segunda morte e serão lançados num lago de fogo eterno, ok? Bom, esse lago de fogo, ele é eterno? Sim, ele é eterno, porque Jesus, em Mateus 25, ali no versículo de número 41, necessariamente 46, ele vai dizer o seguinte, que os justos, eles irão para Zoe Aionios, vida eterna, e os ímpios, colassim aionios, castigo eterno. Então, se a vida é eterna para o justo, o castigo vai ser eterno para o ímpio. Mas a sua pergunta é outra: existe graus de rigor? Sim, existe. Ai de ti, Corazim e Betsaida, haverá menos rigor, ok? Do que Sodoma, por exemplo. Então, na verdade, haverá graus de rigor, mas o lugar é o mesmo, tá? Então, acredito que é unânime entre professores de escatologia a ideia de graus de rigor, só não entre seitas, como por exemplo os aniquilacionistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, que dizem que o corpo vai ser destruído com a alma e é o fim de tudo, mas a Bíblia diz que esse castigo será eterno. E aí vem uma pergunta: existe pecadinho e pecadão antes que você se envergonhe? Claro que existe. O próprio Jesus, em João 19, versos 11, ele diz para Pilatos: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, quem entregou Jesus a Pilatos, que na verdade é Judas, mas também os sacerdotes, então pode ser um ou outro, tem maior pecado que o de Pilatos. E na adoração do bezerro de ouro, em Êxodo 32, diz que eles cometeram um grande pecado. Então tem um pecado pequeno. Vou te dar um exemplo: se alguém te fechou no trânsito e você xingou, você pecou? Mas se você cometesse ali um assassinato e matasse aquela pessoa, o pecado do assassinato não seria maior? Então é pecado maior, pecado menor, com consequências maiores e menores. Tudo é pecado, mas tem pecados maiores e menores. Assim também haverá graus de rigor dentro do castigo eterno, ok? Para maiores informações, estou com livros à venda. Pai do Senhor igreja, Pai do Senhor pastor. Aonde? Aqui. Ok. Pastor, a minha pergunta é em 2 Tessalonicenses 2, quando Eu já fala... sei sua pergunta. Calma aí, que são duas. O dia da apostasia Ok. seria para a igreja ou para Israel? Se a apostasia for para a igreja, nós estamos na tribulação, ok? Se a manifestação do homem do pecado aí for para a igreja, então a igreja estará na tribulação. Só que tem um detalhe aí:
quanto à nossa vinda e a nossa reunião com Ele, quanto à sua vinda e a nossa reunião com Ele é arrebatamento, ok? Existe uma lei de Daniel Wallace, que é a lei de Sharp, que tem até um pós-tribulacionista que passou vergonha por ele não dominar o grego. Ele falou que Sharp é marca de TV. Isso foi ridículo, né? Ok, mas a lei de Sharp, ela dá-se também a ideia de reunião e vinda como algo distinto. Por exemplo, a reunião poderia ser arrebatamento e a vinda, mas nós não precisamos disso para solucionar o problema. O que aconteceu? Paulo está dizendo que, quanto à nossa reunião com Ele e a sua vinda, eu não preciso comentar porque vocês já sabem. A ideia é essa, porque eu comentei no capítulo 4 da primeira carta. Porém, após a minha partida, a minha ausência, se infiltraram alguns pós-tribulacionistas aí no meio, quer por carta, quer por epístola, como se tivesse vinda de mim ou por profecia, dizendo que o dia do Senhor está perto. A expressão grega, o dia do Senhor já está perto, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, o que é o dia do Senhor e o que é estar perto, já está acontecendo. Então, para os tessalonicenses, eles já começaram a viver a tribulação. E isso gerou dúvidas, porque na conversa haverá um arrebatamento. Mas nós já estamos na tribulação. Aí Paulo diz assim: mas isto não será assim. Aí vem a pergunta: o que não será assim? A reunião com Ele ou o dia do Senhor? É o que está mais próximo. Isto não será assim, ou seja, o dia do Senhor não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia e o homem do pecado. Ou seja, se vocês já estivessem na tribulação, vocês já teriam visto a apostasia generalizada e também a manifestação do anticristo. Agora vem a pergunta: o dia do Senhor o que é? É o arrebatamento? Não, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3, Paulo diz assim: que virá como um ladrão, de forma repentina, o que? O dia do Senhor, para pegar de surpresa aqueles que habitam nas trevas. Então o dia do Senhor o que é? Aí nós vamos para o Antigo Testamento. O dia do Senhor em Sofonias 1,14, em Joel 2,1. Quando nós lemos também o dia do Senhor pela boca do próprio Paulo, nós entendemos que o dia do Senhor é a tribulação. Então, a tribulação, ela virá. Isto não será assim, ou seja, a tribulação não será assim já no momento, sem que antes se manifeste. Tem a apostasia e a manifestação do homem do pecado. E tão importante isso, que no versículo 9 da primeira carta de Paulo do capítulo 5, ele está falando do dia do Senhor. Ele diz que aqueles que andam em trevas serão pegos de surpresa. Aí ele diz: mas vós que estáis na luz, versos 9, não foram destinados para a ira. Amém, Deus abençoe. Só para conhecimento, a palavra apostasia até 1611 também, ela tinha outro sentido que não era abandono da fé, era retirada. Alguns no Brasil defendem isso, como Marcos Granconato, calvinista da Igreja Batista Redenção, como um exímio professor de grego, o Átila Ribeiro, que é da Igreja Metodista no Espírito Santo, um grande amigo. Há sim possibilidade de defender também que a apostasia ali seja retirada. Isso não será assim sem que antes venha a retirada e aí se manifeste um homem do pecado, tá? Então as Bíblias inglesas até 1611 tratavam a apostasia como retirada e não como abandono da fé. Pastor, em relação a Isaías 14, não é uma pergunta escatológica, mas gostaria de tirar essa dúvida. Quem é a estrela da manhã? Isso. Eu já sei que era essa. Isaías 14. Não é revelação não, tá? Vou recitar aqui o versículo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E a pergunta é: o mal, lá no céu não existia o mal. O mal era a parte ou era o próprio diabo ou o anjo de luz na época? O mal é algo à parte ou surgiu com o diabo? Como funciona essa questão? Ok. Talvez eu seja 10% só de assembleiano que não crê que é Satanás aí, tá bom? Alguns falam que é o rei da Babilônia, mas falam não, alguns falam não, o texto diz que é. E eu sou muito textual. Se o texto falou que é o rei da Babilônia, eu não coloco no texto que o texto não diz. Então vamos lá. O texto diz para Isaías, né? Deus falando: levante uma sátira, né? Contra o rei de Babilônia. Quem que é essa estrela da manhã e por que alguns acreditam que é Lúcifer, sendo que essa palavra Lúcifer nem na Bíblia existe, né? Foi Jerônimo,
quando ele traduziu para o latim, quando ele se deparou com estrela da manhã, ele traduziu para o Lúcifer, portador de luz, como se ali fosse Satanás. Existe uma possibilidade de Ezequiel 28 e Isaías 14 ali ter um texto de dupla referência apontando para o rei de Babilônia e também para Satanás? Pode, mas quem acredita nisso? A tradição da igreja a partir de Jerônimo. Nenhum rabino acredita nisso, ok? E qualquer um que lê a Bíblia de forma literal não entende que ali é Satanás. Então, quando diz, subirei acima, as estrelas, ok, era uma sátira, porque um dia Baal, ele quis subir ao trono de Ishtar, que era a rainha dos céus. Então havia essa crença babilônica. Então Isaías ele usa a crença babilônica dizendo, assim como Baal, você quis subir no lugar da rainha dos céus, que é Ishtar. Mas assim como Baal foi expulso de lá pela rainha dos céus, assim também você, ó rei, será expulso. No entanto, que diz que ele seria lançado diante dos reis. Bora, se ele for Satanás, e Satanás foi lançado na terra, já tinha reis aqui na terra, ora, a queda de Satanás foi antes de Adão, do primeiro homem, então percebe que não encaixa muito bem. Mas ok, essa não é a sua pergunta, mas existe possibilidade sim de ser Satanás, um texto de dupla referência. Aí vem a pergunta, esse mal era em Satanás? Ok, tudo que Deus criou é bom e perfeito. Deus não pode ser o criador do mal. E por quê? Porque isso mancharia o caráter santo e justo e amoroso de Deus. Tudo que Deus criou é bom? Sim. Quando ele cria o universo, ele avalia a criação. E em Gênesis 1, 23, ele diz Tov Meod. Tudo que ele criou é Tov Meod, muito bom. No entanto, que Abacuque diz no capítulo 1, versos 13, que longe dos seus olhos contemplar o mal, ele é santo. Como ele poderia criar o mal? Em Eclesiastes 7, 29, ele criou o homem reto, mas o homem se envolveu com suas astúcias. Ou seja, tudo que Deus criou é muito bom. Deuteronômio 32, por exemplo, acho que é versos 4, vai dizer, eis que ele é a rocha. E na verdade tudo que ele criou é perfeito. Se tudo que Deus criou é perfeito, como pode existir o mal? Aí vem, Deus criou criaturas perfeitas, livres, e o mau uso da liberdade fez com que um anjo caísse. Como Deus é amor, ele só pode se relacionar com alguém se esse alguém tiver liberdade para o amar. Senão esse amor é estranho. Então Deus não criou robôs, ele criou criaturas livres. Quando ele criou os anjos, e aí nós temos Salmos 148, verso 5, nós temos Neemias capítulo 9, verso 6 e Colossenses 1, 16. Ou seja, ele criou os anjos. Quando ele criou os anjos, ele criou perfeitamente, mas ele criou com liberdade. Preste atenção, Deus não criou o pecado. O pecado é em potencial, é aquilo que pode vir a existir, mas ainda não é. Eu te explico. Satanás ele poderia pecar, mas Deus não criou o pecado. O mau uso da liberdade de Satanás fez com que ele caísse. E quando ele cai, entrou o mal no mundo. Antes que alguém me interrompa e vá para casa e mande no WhatsApp para alguém, falou que Deus não criou o mal, mas olha aqui o texto, que tem esses críticos, né? Está lá em Isaías 45, verso 7, Deus disse, eu crio o mal. Aí precisa conhecer um pouquinho de hebraico. A palavra mal ali é Ra. Olha lá, Ra, eu crio as trevas e tal, eu crio o mal. Ou seja, o mal ali não é o mal moral. Esse mal é de calamidade. E aí, eu vou ter que entrar nisso com você, ok? Você é jovem, inteligente, você vai entender. Existe uma vontade de Deus que ela é antecedente e uma vontade de Deus consequente. O que é uma vontade de Deus antecedente? Ele quer que todos se salvem. Todos serão salvos? Não, porque tem uma vontade consequente. O que é a vontade consequente? É Deus reagindo segundo a ação do homem. Eu oferto o evangelho, quando ele resiste, logo qual é a reação de Deus? Então, este vai para o inferno, caso ele não se arrependa. Assim é o coração de Faraó. O coração de Faraó já era duro, porque Deus endureceu, é a vontade consequente. Quando Deus faz o milagre, querendo que o mesmo também se arrependesse, mesmo Deus sabendo que ele não iria se arrepender, Deus tem que dar essa oportunidade porque ele é justo, ou seja, ele vai julgar pelas obras. Então, quando fazia milagres, o que era para Faraó fazer? Reconhecer que ele é Deus, mas isso endurecia mais o coração de Faraó. Logo, parece até que Deus está endurecendo diretamente, mas não. O que Deus estava fazendo e endurecendo. Então, Deus tem uma vontade antecedente e consequente. Aonde eu quero chegar? O mal aí é uma calamidade. Se vocês, está dizendo Isaías nas entrelinhas, se vocês passarem a adorar outros deuses, assim como o reino do norte, eu crio mal sobre vocês. O que é o mal? Uma consequência
da sua idolatria. Eu vou reagir com um cativeiro de 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, filho de Uquias, o sacerdote de Ananote. Logo, o que nós entendemos, Deus não criou o mal moral. Ele criou tudo lindo, perfeito, e criou criaturas livres. O mau uso da liberdade fez com que Satanás caísse e entrasse o mal no mundo. Logo, o mal é um estado, mas esse mal está numa terça parte dos anjos, e quando Adão ele peca, todo ser humano nasce com o mal vinculado, inerente a ele. Espírito, alma e corpo, depravado totalmente, completamente afetado pelo pecado. Então assim o mal entrou no mundo. Mas chegará o dia em que esse mal será aniquilado por completo. Irmãos, acho que já deu horário, né? Vai fazer? Faz a sua pergunta. E eu Qual é a definição de teologia e o que é a teologia sistemática? Teologia, teos, Deus, logia, logos, conhecimento. Teologia, doutrina de Deus. Teologia histórica, estuda a história, os credos, os concílios, a tradição. Teologia sistemática é sistematizar textos dentro de um assunto. A teologia sistemática trata com a doutrina do pecado. É sistematizar todos os textos na Bíblia que trabalham com o pecado e sistematizar e colocar a parte em divisão. Irmãos, foi um prazer estar com vocês. Agradeço ao pastor Paulo, mesmo em sua ausência. Pastor Misael, Deus abençoe. Aos demais pastores e obreiros que aqui estão. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Deus continue abençoando. Se vocês quiserem adquirir o livro, acho que eu tenho poucos ali, nem sei se tem mais, mas tem outros livros e bíblias ali teológicos, ok? Só para ir embora, de vez em quando no culto eu ouço alguém dizer aleluia com S no final. Não diga isso não. A palavra Hallel significa louvor. O U é o imperativo em uma ordem. Iá é o acróstico de Iavé. Quando você diz aleluia, você está dizendo louve a Deus. Quando você coloca o S no final, é a deuses. Mas não fique apavorado não, porque você não sabia. Mas quem mandou vir no seminário? Agora tu sabe, ok? Então é aleluia. Também não é para ficar crentinho chato não, se alguém do seu lado der um aleluia com S no final e você escandalizar. Não. Fique tranquilo, mas agora você já sabe. Então não tem aleluia com S no final, é aleluia. Diga aleluia. Louvem a Deus. Deus abençoe.